Paz, meus amados, tudo bem com vocês? Voltei hoje para deixar uma palavra para vocês que se encontra aqui em Ezequiel 37, versículo 7. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. No versículo 10 ele repete: então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Nesses últimos tempos, assim, antes da volta de Jesus, tem surgido pessoas que dizem que são profetas, só que dizem que só profetizam coisas boas, que só profetizam esperança. Só que, biblicamente, não existe profetas da esperança. Existem profetas que falam o que Deus manda falar. Sabe? Não tem que ficar nessa onda de eu só profetizo esperança porque a gente está vivendo uma pandemia, então as pessoas precisam ouvir coisas boas, as pessoas precisam ter esperança. Não. As pessoas precisam ouvir o que Deus quer falar para o povo. Se Deus quer que você profetize esperança, coisas boas, vida, amém, profetiza. Agora, se Deus não mandou você profetizar, não profetiza mentiras. Não profetizam coisas boas só para deixar o povo feliz. Não, profetizam a verdade, o que Deus manda falar. Lá em Jeremias, no capítulo 23, a partir do versículo 30, Deus fala assim com o povo: eu sou contra esses profetas que roubam as palavras uns dos outros e anunciam como se fossem a minha mensagem. Também sou contra esses profetas que falam suas próprias palavras e afirmam que elas vieram de mim. Escutem o que eu, Senhor, estou dizendo. Sou contra os profetas que contam sonhos cheios de mentira. Eles contam esses sonhos e, dizendo mentiras e se gabando, fazem o meu povo errar. Eu não os enviei, nem os mandei ir, e eles não ajudam o meu povo em nada. Eu sou o Senhor quem está falando. Eu, Senhor, quem está falando. Então, meus irmãos, falem somente o que Deus mandar falar. Você não precisa agradar ninguém, você não precisa fazer ninguém ficar feliz, ficar com esperança, se Deus não mandou você falar. Lá em Ezequiel, no texto que eu li lá, Ezequiel 37, versículo 10, versículo 7, versículo 10, naquele momento, Deus mandou Ezequiel falar sobre vida para os ossos. Aí Ezequiel foi e falou: eu falei somente o que Deus mandou que eu falasse. E se Deus mandasse profetizar uma coisa diferente de vida? De repente profetizar uma coisa ruim? Será que ele não deveria falar? O profeta Jeremias, ele foi conhecido como profeta que só profetizava coisa ruim. Sabe, o povo odiava ele, a sua própria família o desprezava, porque só falava coisas ruins. Não falavam coisa boa, só falava coisas ruins. Mas por que ele falava coisas ruins? Porque Deus mandou ele falar coisas ruins. Nesse capítulo aqui de Jeremias 23, a partir do capítulo 23 em diante, ele vai falar que Deus mandou os profetas profetizarem que o povo de Israel ficaria cativo na Babilônia durante 70 anos. Começaram a surgir profetas falando em nome de Deus que o povo não ficaria 70 anos, que o povo seria liberto em 2 anos, que Deus iria tirar o povo de Israel da Babilônia em 2 anos. Só que não era verdade, não foi o que Deus mandou. Deus falou que eles iriam ficar 70 anos. E aí? O que o povo precisava ouvir? O que Deus mandou os profetas falarem? Coisas boas ou coisas ruins? Lá em 1 Reis, no capítulo 22, a partir do verso 20, diz assim: ele perguntou: quem enganará Acabe para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Alguns anjos disseram uma coisa e outros disseram outra, até que um espírito se apresentou e disse: eu enganarei Acabe. E Deus perguntou: como? E o espírito respondeu: eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então Deus ordenou: vá, engane Acabe, você conseguirá.
E Micaías terminou dizendo a Acabe: o Senhor está vendo agora que Deus fez com que todos estes seus profetas mentissem, mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, ó rei. Todos os profetas profetizaram que o rei Acabe venceria a guerra. Somente Micaías profetizou a verdade. Somente Micaías profetizou o que Deus mandou profetizar. Então, não vá na onda de pessoas que falam que é profeta da esperança. Vá na onda, sigam quem chega e fala: eu profetizo o que Deus manda falar. Eu profetizo somente o que Deus manda falar. A minha boca é somente para o que Deus manda falar. E se Deus mandar falar uma coisa ruim, fale uma coisa ruim. Se Deus mandar você falar uma coisa boa, fale uma coisa boa. Sigam o que Deus, o que o Espírito Santo manda você falar. Sigam a palavra de Deus. Não sigam profetas mentirosos. Não sigam pessoas que só querem agradar o povo, que só querem que as igrejas fiquem cheias, que só querem que de repente as igrejas ficam cheias, que muita gente goste dele, que muita gente goste desse profeta. Não. Sigam pessoas que pregam, que falem a verdade. Somente o que Deus mandou falar. Amém, irmãos? Aprendam. Sigam a palavra de Deus. Eu falarei somente o que Deus mandou eu falar. Eu falarei somente o que Deus mandou eu falar. Vou deixar esse versículo para terminar. Ezequiel 37, versículo 7. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Profetiza conforme o que Deus mandar você falar. E você que ouve os profetas, você que é o receptor da profecia, creia, siga a palavra de Deus. Siga a palavra de Deus. Pergunte a Deus se é verdade ou não. Sigam somente a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus e tenham um domingo abençoado. E uma semana esplendorosa. Que a plenitude de Deus esteja com vocês. Amém.